Olá, saudações acadêmicas, de acordo com o horário que este vídeo chega para ti. Então, hoje vamos falar do assunto de porcentagem. Força de expressão, nós usamos linguagem percentagem, mas a linguagem correta é porcentagem. Temos aqui, por exemplo, temos 10%. Está vendo? 10%. Então, é 10%. Porcentagem em outra linguagem é um número a dividir por 100. Por isso aqui é porcentagem. Então, temos aqui 10. Aí temos aqui 10 a dividir por 100. Então, 10 a dividir por 100, obviamente, nós simplificamos. Vamos ter simplesmente aqui 1 por 10. Então, se eu quiser calcular 10% de um número, 10% de um número, multiplico esse número por 1 e divido por 10 e aí eu tenho o 10%. Ou simplesmente encontro um fator multiplicável pelo preço que você quer saber de um número de 10%. E aqui, fazendo aqui de 1 a dividir por 10, vamos encontrar 0,1. Então, se eu quiser ter 10% de um número, multiplico simplesmente por fator 0,1, tem os 10%. Temos aqui 20%. Temos aqui 20 por 100. 20 por 100, simplificação. Simplificamos este zero com este zero. E teremos aqui simplesmente 2 por 100. Perdão, 2 por 10. Simplificando aqui, vamos ter aqui por 2, temos aqui 1. E aqui por 2 temos aqui 5. Então, se eu quiser ter 20% de um número, multiplico por 1 e divido por 5. Ou simplesmente multiplica por esse 1 a dividir por 5, vamos encontrar 0,2. Então, se eu quiser ter 20% de um número, multiplico por 0,2 e encontrar o valor que você quer. Temos aqui 30%. Equivale 30 por 100. 30%, simplificando aqui, vamos encontrar 3 por 10. Então, se eu quiser saber 30% de um número, posso multiplicar este número por 3 e a dividir por 10 e eu encontro 30%. Ou simplesmente multiplica o mesmo valor por esse fator de 0,3, este valor 0,3 que corresponde a 30%, assim como 0,2 corresponde aos 20%. Finalmente, temos aqui 25. 25% equivale a 25 a dividir por 100. 25 a dividir por 100, tem fator aqui, o 25. 25 a dividir por 25, vamos contar aqui 1. E 25, 100 a dividir por 25, vamos contar aqui 4. Então, se eu quiser multiplicar, ou saber quanto é que equivale 25% de um número, é só dividir por 4 e eu aí tenho 25% de um número. Esse número vai multiplicar por 1 e vai dividir por 4 e aí eu encontro 25% de um número. Ou simplesmente, divisão de 1 por 4, vamos encontrar 0,25. Então, se eu quero saber 25% de um número, multiplica por 0,25 e encontrar o valor que você precisa. 50%. 50% de um número. Todos nós sabemos que 50% do número é a metade, no meio. Então, como é que comprovar isso matematicamente? Então, temos aqui 50 por 100. Simplificando o fator 0, 0 aqui, 0 de cima. Ficamos simplesmente com 5 e aqui 10. E aqui tem o fator 5 comum. Então, tiramos 5 em cima. 5 a dividir por 5. Vamos encontrar aqui 1. E 10 a dividir por 5. Vamos encontrar aqui 2. Então, o que significa 50%? É 1 meio. 1 meio aqui é a metade. Então, se nós dividirmos 1 por 2, vamos encontrar 0,5. Se você multiplicar, quer saber quanto é que é metade de um número? É só multiplicar por 0,5, que corresponde aos 50%. E tens aqui 75%.
75% é 75 a dividir por 100. O que é que vais encontrar aqui? Fator comum aqui é 25. 75 por 25, 3. 75, ou bem dizer, 100 a dividir por 25, 4. Então aqui eu tenho 0,75. Se eu quiser calcular 75% de um número, multiplico por 0,75. E se eu quiser saber 100% de um número, obviamente é 1. Nós sabemos 100% de um número é 100 por 100. É 1. Se eu quiser saber 200% de um número, é 2. 200% de um número, terás aqui 200 por 100. Isto aqui, vamos encontrar aqui 2. Então, se eu quiser saber quanto é que é 200% de um número, multiplico o fator 2 e está resolvido. Vamos lá. Temos aqui exercício. Muito rapidamente. Eu quero saber quanto é que é 10% de 40. 10% de 40. De 40. 10%, ou bem dizer, 10% de 40. Quanto é que é 10% de 40? Ponto. Geralmente nós usamos regra de 3 simples, também viável. Sem problema. 3 aqui, no caso, 100. 100%. Mas 100% é sempre todo. 100% equivale a 40. 100% equivale a 40. Então eu quero saber quanto é que equivale a 10%. Então venho aqui, ponho aqui 10%. O valor é desconhecido, então considero x. Então vou usar a regra de 3 simples. Então venho aqui, multiplicação, este multiplicação, multiplico com este. Então vou ter aqui 100%, que x multiplica 40 vezes 10%. Então, está a ver? Cálculo aqui. Logo, aqui teremos, no caso, 40 dividido 40 vezes 10. Vamos ter aqui 400, não é? 400% e a dividir por 100%. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos simplificar. Porcentagem com porcentagem, simplifica. Esse 0 com este 0, simplifica. E este 0 com este 0 também simplifica. E finalmente temos simplesmente x vai ser igual a 4. Então, são 10% de 40 é igual a 4. Ora bem, nós aqui explicamos. Nós explicamos que se eu quiser saber 10% de um número, multiplico por 0,1. Simples. Veja aqui, eu quero saber 10% de 40. Põe aqui 40 vezes 0,1. Multiplicação 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. Depois 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. Então, aqui, veja aqui, 0, e aqui, 4, e aqui, 0. Então, conta uma casa à direita da vírgula. Uma casa, então conta uma. Então, esteja aqui. Então, este aqui é o resultado que você tem. 0 à esquerda não faz efeito. Então, o resultado final é 4. Professor, qual é a forma mais fácil? Aquele que você acha mais seguro. Se você entendeu esta forma, você pode calcular diretamente e você encontra aqui o resultado. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Assunto percentagem.
E se eu quiser também fazer um cálculo, você vai levar isso como tarefa para calcular 25% de 40. Quanto é que é 25% de 40? Deixa aí nos comentários. A nossa aula de hoje foi assunto percentagem. Estamos aqui, exemplificamos aqui alguns casos, e este exercício nós resolvemos de forma a ver o resultado, como manusear. Deixa um comentário, deixa um like e siga a nossa página no YouTube, Antônio Goma, para encontrar aula de matemática, muitos exercícios mais profundos sobre esse assunto. Obrigado, estamos juntos, até já.